Olá, estamos de volta com mais uma resenha do cangaço. Já estamos com um bom tempo que nós aqui no nosso canal conversamos sobre obras e sabemos que você gosta da temática do cangaço. Por isso, a gente escolhe quinzenalmente uma obra, mas também nós iremos buscar aquilo que você sugere. Tem muitas sugestões aqui de livros e a gente busca nas livrarias para adquirir essa obra e fazer o comentário. É com muita satisfação que a gente desenvolve esse trabalho. Então saia daí. Em instantes nós iremos conversar com a obra que remete o leitor a curiosidades e também a temas intrigantes. No programa de hoje nós iremos conversar sobre esta obra, Cangaço e Outros Temas, uma coletânea, edição comemorativa aos 90 anos do ataque dos cangaceiros a Mossoró. O organizador, Paulo Medeiros Gastão, coleção Sbeck, Universo das Caatingas, volume 10, Mossoró, 2017, 95 páginas. A obra, como eu já disse, é uma coletânea de artigos assinados por pesquisadores ligados à SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. São 6 artigos, assinados por Ângelo Osmiro Barreto, Carlos Eduardo Gomes, José Humberto Dias, Múcio Procópio de Araújo, Paulo Medeiros Gastão e Verluce Ferraz. Cada artigo corresponde assim a um capítulo do livro, e assim é que está distribuído no sumário. O livro é dedicado aos artesãos residentes nas caatingas nordestinas, e em seguida uma breve apresentação dos autores e seus respectivos textos. No final de cada texto, uma breve biografia de cada autor. O primeiro artigo é assinado por Ângelo Osmiro, pesquisador e sócio da SBEC, e tem como título Gustavo Barroso, o João do Norte. O texto começa com uma citação do biografado alguns dias antes de seu falecimento, em 3 de dezembro de 1959. O autor faz um breve histórico do Gustavo Barroso, mostrando seus pseudônimos e sua trajetória de vida, tanto do período estudantil como depois já como profissional na área jornalística. Também coloca no texto uma citação de autoria do biografado e que onde ele opina sobre Juazeiro nos tempos da sedição. Não se sabe se a opinião do Gustavo é direcionada ao padre, mas isso deixa entender que sim. Barroso chama o sertão de um meio anárquico e retardado. Aqui já se tem uma ideia, uma pequena ideia da visão de mundo de Gustavo Barroso. Logo em seguida, o autor retrata o lado integralista do biografado associado ao seu lado fascista, o que viria a sofrer inúmeras críticas pela sua posição política e ideológica. Gustavo escreveu crônicas para a revista Cruzeiro, inclusive sobre o cangaço. O primeiro livro de Gustavo Barroso foi Terra de Sol, Natureza e Costume do Norte, em 1912. O texto traz ainda uma lista de obras do biografado e as preferências do autor. Destaca as obras que narra sobre o cangaço, Heróis e Bandidos, em 1917, e Almas de Lama e Aço, em 1930, onde Gustavo Barroso defende que as origens do cangaço estão nas causas ambientais e sociais. Na obra, o autor também aborda a trajetória de vários cangaceiros. Ângelo conclui o seu texto fazendo algumas considerações e elogios ao biografado. O texto é uma reverência a Gustavo Barroso e sua obra. Mesmo sendo um texto curto,
é possível ao leitor ter acesso a algumas informações sobre o biografado, não o suficiente para conhecer sua trajetória de vida como escritor e político. O autor comete os mesmos equívocos de outros textos e outras obras, quando não faz nenhuma referência bibliográfica ao final de seu texto. O segundo artigo é de autoria de Carlos Eduardo Gomes, pesquisador da literatura nordestina, e traz como título Cangaço, Ciência, Poesia e Imagem. O autor começa seu texto com uma citação de Ariano Suassuna, fazendo referência à tese do escudo ético defendido pelo escritor Frederico Pernambucano. A partir daí, o autor constrói sua narrativa, mostrando em sua introdução as dicotomias e as mais variadas contribuições historiográficas em torno da temática. Continua seu texto comentando a obra de Billy Chandler, que passa a ser, a partir daqui, o ponto referencial para o autor nesse estudo. E mostra a obra de Chandler como uma obra importante para se compreender o cangaço. Mais uma vez, ele vai buscar em Ariano Suassuna, no prefácio da obra de Frederico Pernambucano de Melo, referência para dar continuidade à sua narrativa em torno da obra de Chandler. Faz um contraponto entre a literatura de cordel contemporânea ao cangaço e as pesquisas elaboradas após o fim do cangaço, mantendo Chandler como referencial. Faz uma crítica à obra de Chandler por não colocar na íntegra a entrevista concedida por Lampião a Otacílio Macedo, publicado no jornal O Ceará em 1926. Como mesmo diz o autor, abre aspas, uma omissão que considero imperdoável cometida por Chandler, fecha aspas. Após a crítica, o autor reproduz parte da entrevista concedida por Lampião, sem citar a fonte, mesmo que anteriormente ele tenha colocado que a entrevista havia sido dada, publicada pelo jornal O Ceará. Mas, se ele cita, ele tem que colocar lá a fonte. Continua sua reprodução de alguns trechos da obra de Chandler, agora se referindo à reação do bando quando da entrada das mulheres e, mais uma vez, se volta à entrevista de Lampião. Segundo sua narrativa, encontramos mais uma comparação entre as narrativas ficcionais e as pesquisas com rigor científico. E aí volta-se para Chandler. Aqui o autor diz que a obra de Chandler é, abre aspas, um texto quase acadêmico, fecha aspas. Em seguida, o autor inicia uma nova etapa do seu texto, do seu artigo, agora uma discussão em torno da imagem fotográfica e cinematográfica dos cangaceiros, e sua referência passa a ser Abraão Boto, cinegrafista que ficou famoso por ter filmado o bando de Lampião. Constrói a narrativa descritiva do trabalho realizado pelo cinegrafista e também comenta sobre a obra de Elis e Jasmin. Também trabalha com fotografia. E uma outra obra que é a coleção Brasil 500, onde ele destaca o capítulo dedicado ao cangaço com o título Estética do Cangaço, que teve como curador o escritor Frederico Pernambucano de Melo, e conclui seu texto com uma citação de Paul Valéry sobre o estudo da história. O texto de Carlos Eduardo é convidativo, estabelece um diálogo interessante com as temáticas que se propõe, consegue segurar o leitor até o final. Eu só não entendi por que classificou a obra de Chandler como um texto quase acadêmico. Outras observações a fazer são as citações longas e a ausência das fontes bibliográficas ao final do texto. Utiliza as obras, mas omite de enumerá-las ao final. O artigo seguinte é do cineasta, pesquisador e escritor José Humberto Dias, intitulado
a mítica glauberiana. Um breve estudo em torno de Glauber Rocha e sua trajetória de criação. Intrigante, logo em seu início, o autor afirma que Glauber Rocha se autoproclamava cineasta do terceiro mundo e que, abre aspas, o enfoque regional é pretexto para o emblema universalizante, fecha aspas. E ainda que, abre aspas, seu fabulário percorre as veredas da livre poesia, da plástica geografia e do pesadelo dialético da história, fecha aspas. Assim, o autor define Glauber Rocha em sua introdução para depois construir sua narrativa, dividindo o texto em subtítulos bem intrigantes, a começar pelo subtítulo Grávida. Inicia afirmando que o sertão e o mar são as paisagens vitais do trânsito glauberiano. Se a segunda é molhada, horizonte acolhedor da fecundidade, portanto, feminina, já o sertão habita a aridez, um ambiente cinzento, desolado, agreste, talvez mais próximo da masculinidade, demonstrando um universo bipolarizado. Continua sua narrativa mostrando a paixão de Glauber pelo sertão, influenciado pela sua própria origem. Prossegue agora falando das impurezas, onde mostra o mergulho de Glauber Rocha na história dos sertões do Nordeste e sua identificação com os sujeitos e luta do homem da terra. E afirma que Glauber, muito cedo, identificou os 4 elementos que representam a região, assim nomeados o coronel, o tenente das volantes, o santo e o cangaceiro, sendo, segundo ele, apenas 2 amam o povo, o cangaceiro, vingador natural, e o santo, redentor dos pecados. E conclui afirmando que a resistência dos conselheiristas ao exército positivista leva a uma transformação na fisionomia do Brasil. No item seguinte, denominado Espantalho, continua sua narrativa em torno de Canudos, mais uma vez inserindo Glauber no cenário da guerra, levando-o a reconstruir em sua imaginação todo um emaranhado de personagens e situações vividas por elas. Em seguida, trabalha com o êxtase, onde afirma que, abre aspas, foi na empírica convivência íntima com a fome que Glauber intuiu a sua estética, fecha aspas. O autor constrói a trajetória do cineasta dialogando com cada sujeito presente em sua obra, seja o coronel ou o beato conselheiro. E conclui seu texto com a gentilidade, onde une o cangaceiro e o santo no mesmo plano, sendo 2 faces de uma mesma moeda. Transita em 2 mundos existentes no mesmo plano e mostra, dentro dessas contradições, onde estão Deus e o diabo na figura mítica do beato e do cangaceiro. O texto, bem construído, apresenta suas fontes, mesmo que as citações não atendam às regras estabelecidas pelas normas da ABNT, mas isso não torna o texto menos interessante. Não é proposta do autor produzir um artigo científico. A forma como dividiu o texto remete a uma imaginação que só um cineasta e literato consegue. O 4º artigo é de autoria de Múcio Procópio de Araújo, pesquisador e sócio da SBEC. Se trata de uma outra biografia, dessa vez de João Pernambuco, ou João Teixeira Guimarães. Diferente dos artigos anteriores, Múcio faz uma retrospectiva histórica cronológica com precisão de datas e acontecimentos para o leitor, mostrando os trabalhos do biografado, os destaques da imprensa nacional, inclusive com a discografia e as inúmeras composições e seus respectivos intérpretes.
O que causa estranheza em seu texto é que conclui descrevendo as estações ferroviárias do Brasil, que, a meu ver, foge da proposta inicial do seu texto. Remete o complemento como sendo uma contribuição do escritor Luiz Rubem. Mesmo sendo uma informação interessante, ela é desnecessária e imprópria para a proposta do texto. O texto de Múcio leva o leitor a despertar curiosidade sobre o biografado. Se preocupa em apresentar suas fontes, o que é importante, mas conclui desviando do seu propósito inicial. O artigo seguinte é de autoria de Paulo Medeiros Gastão, que se apresenta como membro fundador da SBEC e tem como título Os Caminhos de Chico Pereira. Esse artigo foi uma palestra feita na ocasião de um seminário na cidade de Nazarezinho, na Paraíba. O autor inicia seu texto mostrando o crescimento do número de estudiosos da temática do cangaço e a amplitude do diálogo da história com outras áreas do conhecimento. Ele traça o percurso da família Pereira em sua geografia e genealogia. O autor faz referências a vários episódios da história dos sertões do Nordeste do Brasil, intercalando com a trajetória de vida de Chico Pereira, e que o leitor tem que ficar atento para não se perder na narrativa. Descreve o ataque a Sousa em 1924 a partir do processo crime instaurado contra o paraibano. A descrição do fato é impressionante e acrescenta a relação dos cangaceiros envolvidos no episódio por ordem alfabética com a pequena biografia. E também acrescenta o número e o nome dos soldados que participavam e que atuavam naquela região. O texto não traz nenhuma referência bibliográfica ou fonte de pesquisa, apenas algumas sugestões de leituras no corpo do texto. A leitura nos remete a fatos, mas deixa uma lacuna que se refere a fontes. A fonte que ele utiliza é o processo crime, mas está dentro da obra, ele não faz nenhuma abordagem, não remete para o final do texto, o que é para ocorrer. O último artigo é de autoria de Verluce Ferraz, formado em letras, jornalismo, direito e psicologia. Tem uma vasta produção no campo da literatura e outras áreas. O artigo tem como título Recordações da Casa de Pedra. A narrativa da autora nos remete a um trecho de alguma obra literária onde o palco é o sertão de Vila Bela e os personagens são os já tradicionais presentes em obras sobre o cangaço, volantes, cangaceiros e famílias reprimidas por um ou por outro. Não traz referências ou fontes, deixando o leitor o critério de viajar na imaginação da autora. É um artigo interessante e que contribui para você viajar um pouco, com o seu imaginário, com a sua imaginação para os sertões do Nordeste do Brasil. Antes de dar o meu parecer final sobre a obra, eu quero pedir a você que entrou no canal agora, que está assistindo ao programa, mas que não é inscrito ainda, se inscreva, dê o seu like, dê sua sugestão de obra, é importante para a gente. A obra tem as mesmas características de produção de outras que retratam o cangaço. Deixa boas informações ao leitor, e já mostra na capa que não se trata de uma obra exclusiva sobre o cangaço. Não são textos acadêmicos. Mesmo assim, se espera de cada autor, de cada autora, a preocupação com as normas estabelecidas para a produção de textos. É uma coletânea que merece ser lida e observada, como cada autor, cada autora produziu seus textos, suas linguagens, sua organização e como não pode faltar, em hipótese alguma,
suas fontes de pesquisa e bibliografia. São fundamentais. Toda produção, todo texto, toda obra tem que trazer as fontes de pesquisas e a sua bibliografia. Ficamos por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.